E aí, galera, tudo bom? Na aula de hoje eu preparei um tema muito amplo e super importante, porque ele abre abordagens para outras disciplinas e para outros conteúdos que a gente precisa ter. Então, o que a gente vai falar hoje, ele vai ser super importante, especialmente ali no século XX, quando a gente vê a Revolução Russa acontecer, a expansão dos modelos socialistas, do pensamento socialista, não só pela Europa, como pela América, e a própria Guerra Fria que vai suceder a isso. Então, quando você estuda a Guerra Fria e precisa compreender a dicotomia do capitalismo versus o comunismo, você tem que ter o embasamento estrutural, o entendimento de quando nasceu isso, do que é esse pensamento de fato. E o objetivo da nossa aula hoje é esse, é justamente nos explicar, tentar nos esclarecer da onde nascem esses pensamentos, o que eles vão defender e quais são os seus desdobramentos. Então vamos começar do início, né? Vocês estão vendo aqui no quadro que eu coloquei doutrinas sociais do século XIX, então são essas novas ideologias que estão surgindo nesse momento e o grande diferencial delas é que elas estão sendo pautadas na lógica, na ótica do proletariado, dessa classe trabalhadora assalariada que vai crescer à medida que a Revolução Industrial se expandir. Então, essas doutrinas sociais nada mais são do que novas ideologias que de alguma maneira estão inserindo ou dando protagonismo ao proletariado. A gente vai entender melhor. E vocês podem perceber também que eu destaquei 3 delas, tá? Elas não são as únicas, elas são as que a gente vai trabalhar na aula de hoje, e eu destaquei as 3. O socialismo utópico, o socialismo científico e o anarquismo. São as principais cobradas em todos os vestibulares, em todos os concursos, e são as que a gente mais vai precisar compreender, e à medida que a gente for evoluindo, a gente vai trabalhando também outras doutrinas que surgem daqui. Bom, se eu quiser pensar de onde vem tudo isso, qual é a origem dessas doutrinas, eu vou olhar para o contexto do século XIX, então aquele conjunto de 100 anos ali, a partir de 1801, e eu vou observar o seguinte: a Revolução Industrial que teve início na Inglaterra e foi pautada aí na Revolução Industrial Têxtil, que vai caracterizar um novo momento da economia, uma transição das manufaturas para as maquinofaturas. A gente vai observar cada vez mais a perda do domínio do processo produtivo, quando vocês ouvem, principalmente em geografia, as explanações da separação capital-trabalho, da alienação do processo produtivo, isso tudo está começando a acontecer a partir da Revolução Industrial. Então, aquele trabalhador que dominava o processo de produção, por exemplo, um artesão, um sapateiro, ele compreendia todo o processo produtivo de fabricar um sapato. A partir de agora, ele não domina mais esse processo produtivo, porque agora entrou uma máquina na jogada. Então, ele faz parte do processo, ele opera uma máquina que é quem de fato vai produzir isso. E as consequências, os desdobramentos disso são muitos. É lógico que a gente olha para essa ótica falando de Revolução Industrial, mas a gente tem que pensar a continuidade desse processo. A gente sabe que normalmente a gente fala de primeira e segunda Revolução Industrial, mas é óbvio que vocês já sabem que a segunda Revolução Industrial nada mais é do que uma continuidade do processo, uma evolução das técnicas, da tecnologia, um aumento no número de países que passa a vivenciar essa experiência. Isso é a segunda Revolução Industrial, é a evolução, é a continuidade da primeira. E junto com a evolução dessas técnicas, dessa tecnologia, vai vir também a expansão dessa classe proletária e dos seus respectivos problemas. Então, qual é o cenário a partir desse processo de maquinofaturarização da produção? Esse trabalhador, ele desconhece o seu papel na cadeia de produção. Muitos de vocês devem conhecer aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, que explana bem isso, que mostra bem isso. E aqui nesse momento que a gente está analisando, não existe nenhuma forma de seguridade social, de proteção ao trabalhador. Então, em síntese, esse operário numa fábrica, ele trabalhava cerca de 10, 12, até 14 horas por dia.
Não havia um salário mínimo, então aquilo que era pago pelo seu trabalho era de fato o que aquele empresário, aquele empregador ou burguesia, como a gente quiser chamar, achava que deveria pagar, e isso era muito menos do que o necessário para a sobrevivência, para a subsistência. Então, trabalho demais, salários extremamente baixos, nenhum tipo de segurança de trabalho, então o indivíduo muitas vezes perdia membros, adoecia pelo excesso de horas naquele espaço fechado. Então, uma condição desumana de trabalho que vai fazer com que no início do século XIX comecem a surgir as primeiras movimentações de trabalhadores. Como eu coloquei aqui para vocês no quadro, ainda sem caráter ideológico, então ainda sem um embasamento estrutural de uma psicologia, de um entendimento social ideológico sobre o processo. Na verdade, as pessoas estão extremamente insatisfeitas com a condição de vida a que estão submetidas, de trabalho, e de alguma maneira elas vão reagir, só que ainda sem o entendimento do que de fato aquilo representa. Um outro OBS, tá, gente, é que esse processo de industrialização está sendo pautado no pensamento liberal econômico. Isso você aprende lá na aula de iluminismo e sabe que as amarras do Estado, o controle do Estado está sendo combatido através desse tipo de pensamento. Adam Smith é o grande expositor dessa ideia. E o que está sendo defendido a partir desse liberalismo econômico? A mão invisível do mercado, o mercado se autorregula, não precisa de uma intervenção do Estado na economia, livre concorrência, né, fim das barreiras alfandegárias. É a ideia do liberalismo econômico clássico mesmo, sendo o principal cerne ali dessa sociedade burguesa da segunda metade do século XVIII e do século XIX em diante, né? O liberalismo que está mandando aí na mentalidade dessa burguesia e desse empresariado. Então, era crucial que o Estado não interferisse nessas relações de trabalho, nessas relações econômicas. É por isso que a gente observa tanta crise. E um detalhe, isso vai ser superado, tá, gente? Esse liberalismo econômico que a gente observa no mundo hoje, ele não é o liberalismo econômico do século XVIII e XIX. Ele é uma reestruturação à medida que a sociedade avança. Então, com o decorrer do tempo, já dando um salto para frente, o empresariado, os estados, governos vão entender a necessidade de alguma ingerência do Estado sobre a economia, mas esse é outro assunto, só estou dando um gancho para frente. Então, a partir dessa lógica toda, isso aqui é um embasamento do que está acontecendo. A partir dessa lógica toda, vão começar a surgir os primeiros movimentos, as primeiras organizações trabalhistas. E aí a gente vai destacar dois movimentos que não coincidentemente estão acontecendo na Inglaterra, por ter sido a Inglaterra o embrião disso tudo. Um deles chama-se quebra-máquinas, ou também ludismo, porque o seu principal nome, o líder desse processo, era um cara chamado Ned Ludd. E o que está acontecendo aqui? Os operários ingleses, entendendo que a sua condição péssima de vida estava atrelada à máquina, eles entram nas fábricas e destroem as máquinas. O quebra-máquinas é um movimento de entrar no espaço, destruir, quebrar, promover uma manifestação a partir disso. Só que qual é o problema desse tipo de manifestação? E por que eu estou dizendo que ele não tem caráter ideológico? Porque aqui ainda não havia uma conscientização de classe a ponto de fazer o trabalhador entender que o problema dele não era a máquina. A máquina não é um ser à parte, um ser dotado de inteligência. Não. A máquina é um mecanismo. Aqui ele ainda não entendia que a sua exploração e a sua condição de vida estavam associados à exploração exercida por esse empresário, por esse burguês. Ele ainda não tem a compreensão efetiva disso, né? A coisa está muito recente. Marcela, isso está acontecendo quando? Isso está acontecendo ali por volta de 1808, tá? Essa primeira década do século XIX é marcada por esse tipo de movimento, ainda sem uma compreensão do que aquilo tudo representava. E é óbvio que para o burguês isso não era bacana, mas era só substituir a máquina, demitir aqueles funcionários e contratar novos.
Não havia, gente, nenhum tipo de mecanismo que garantisse esse emprego, que garantisse greves. O direito de greve era algo que a maior parte dos estados não reconhecia como legítimo. Esses estados que nasceram das revoluções são estados burgueses, então eles estão priorizando o interesse dessa burguesia, que obviamente não condiz com o direito de greve. Um outro movimento também muito importante que está rolando aí nesses primeiros momentos do século XIX é o cartismo. Esse aqui, ele está acontecendo na década de 30 do século XIX, mas eu vou destacar o ano aí de 1838, quando vai ser escrita a Carta ao Povo, né? É um conjunto de reivindicações, de manifestações do trabalhador, do operário inglês, que estão sendo enviadas ao parlamento e pedindo algum tipo de mobilização. Então aqui a gente já observa um caráter de barganha, né? Então esse trabalhador requerendo ao seu parlamento o reconhecimento das suas necessidades, e isso aqui já é um pouco um plus do negócio, mas ainda não tem o embasamento ideológico, uma diretriz, né, de como agir, de como se organizar. E no decorrer desse século XIX, principalmente ali perto da segunda metade, a gente começa a ver o início desse embasamento ideológico. A diretriz que o trabalhador precisa para se organizar, fundamentar pensamento e reagir a essa lógica. Eu destaquei como primeiro o socialismo utópico, porque ele talvez seja mais simples para a gente entender, né? Essa palavra utopia, que pode ser associada aqui à idealização, a algo idealizado, imaginário, que não se efetiva numa prática, que não tem praticidade, praxis, né? E o que vai pautar isso aqui? O socialismo, essa palavra, ela não é exclusiva do pensamento marxista, ela antecede até, na verdade. E o socialismo vai se caracterizar como um entendimento de sociedade que consegue olhar para esse social, que consegue... a sociedade ficou mais complexa, sabe, gente? A sociedade não é mais aquela da era medieval, nem da era moderna, que era dividida em estamentos. Agora eu tô vendo vários grupos sociais diversos. Eu tenho o proletário, eu tenho o camponês, aquele cara que está trabalhando na fábrica, que é o proletário, o camponês, a burguesia, pequena, média, alta. Eu tenho ainda a existência daquela nobreza que não se exterminou, que não acabou. Eu tenho os governos que agora são, em grande parte, representantes dessa burguesia. A sociedade está mais complexa. Se ela está mais complexa, ela tem novos problemas e novas dinâmicas para lidar. Então, esse modelo aqui, esse socialismo, ele está pensando em abraçar essas classes sociais de alguma maneira. Por que esse aqui é utópico? Por que na prática ele não se efetiva? Porque ele partia do pressuposto que era possível promover uma conciliação de classes, que era possível promover uma junção de interesses entre a burguesia, que é a dona dos meios de produção, e o trabalhador, o operário, que tem a sua força de trabalho, né? Que é capaz de... Ele não tem nenhum mecanismo sobre o processo produtivo. Então, a única coisa que ele tem a oferecer é a sua força de trabalho. E aí ele vende essa força de trabalho. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é o que o Marx vai falar, vai chamar de luta de classes, vai expor esse pensamento, mas essa ideia, essas classes, elas já existiam. Então... esse pensamento ele parte do pressuposto que é possível promover uma conciliação de interesses da burguesia e desse operário. Só que qual é o problema? É que nesse momento isso não é possível. Porque vamos pensar junto, galera. A situação, o cenário, estava ruim para essa burguesia? Estava ruim para esse empresário? Nesse momento, não. Nesse momento, esse empresário, esse burguês, ele, por ter os meios de produção, ele consegue contratar mão de obra farta e barata. Essa galera trabalhava em condições desumanas. Se não quisesse, era demitida. Novas eram contratadas. Existia um exército industrial de reserva para isso. Então, o que eu quero que vocês pensem é que para essa classe burguesa, nesse momento, não tem por que conciliar interesses. Porque os interesses dela estão em privilégios. A gente tem que partir de um ideal muito utópico que essa burguesia ia se sensibilizar com a condição do trabalhador, estaria disposta a reduzir sua margem de lucro para aumentar esses salários,
para reduzir a jornada de trabalho. Mas entende por que é uma utopia? Porque nesse momento, para essa burguesia, não tem por que promover isso, porque não está ruim. Então eu tenho que partir da utopia, da sensibilidade dessa burguesia em abdicar daquilo que está beneficiando ela para promover uma melhoria na condição de vida do trabalhador. E na prática isso não vai se mostrar efetivo na Europa, isso não vai se mostrar eficaz. E é por isso que a gente acaba dando essa nomenclatura, né, de socialismo utópico, porque esse pensamento de fazer essas classes sociais se aproximarem dependia de uma utopia de que essa burguesia, nesse momento, estou destacando isso, tivesse essa consciência. Mais para frente é outra história. Mais para frente, com novas experiências, se você pensar numa crise de 29 e tudo que ela repercutiu para o mundo, é óbvio que as experiências foram outras e essa burguesia vai precisar pensar diferente. Mas aqui ainda não é assim, tá? Então eu coloquei, vocês podem perceber no quadro também, eu coloquei os principais nomes dessas doutrinas, né? Claude Saint-Simon, Marx e Engels, Mikhail Bakunin, são os principais expoentes desses pensamentos, os principais nomes, e como eles estão defendendo esse pensamento. Eu estou tentando meio que traduzir, explanar para vocês o que é esse pensamento. Vamos partir para esse segundo aqui, que é bem mais complexo, que demanda da gente uma sensibilidade maior, e aí um detalhe para você que está estudando, tá, galera? A gente vive um momento em que essas discussões foram reavivadas, e para você entender isso aqui, não basta uma aula, por melhor que eu tente fazer essa explicação ser, ela depende também que você aprofunde esse tipo de conhecimento, veja sugestões de filmes que a gente está sempre colocando, porque é um assunto muito denso, muito complexo. Se ele dá margem para discussão até hoje, não espere que em 20 minutos, 30 minutos, a coisa vai ficar cristalizada e perfeita na sua mente, porque não é assim, tá? Não vou mentir. Mas vamos por partes. Esse socialismo científico, por que ele se diferencia? Olha o nome diferente do socialismo utópico, né? Aquilo que eu chamo de ciência, uma das formas de identificar algo que é ciência, é algo que eu posso comprovar, é algo que eu posso, através da prática, de um método, reconhecer como eficaz. Então esse socialismo ele é chamado de científico porque ele tem um método para acontecer. Ele não parte da boa vontade de ninguém, ele parte de um mecanismo de funcionamento. Esses caras aqui que eu disse que são os nomes do processo, eles estão dizendo qual é o caminho que você vai seguir para conseguir a efetivação desse socialismo, tá? Então vamos lá, eu destaquei algumas principais ideias. Transformar a realidade. Então ninguém aqui está propondo conciliação. A galera aqui está propondo alteração, transformação. É pegar o negócio e sacudir. Não é organizar, não sei se está me fugindo a palavra, mas não é simplesmente ajustar, é transformar, é alterar a lógica. E que realidade é essa? Essa é uma transformação da realidade sobre a vida do proletário. Então, essa é uma ideologia. Por que o Marx é tão influente? Por que lá na Revolução Russa a gente vai ficar falando tanto desse cara? Porque ele é o primeiro indivíduo a dar uma base científica para uma ideologia pautada, tendo como protagonista esse proletário. Coisa que até então não tinha acontecido, galera. Esse movimento que eu acabei de explicar, ele não prioriza o trabalhador. Ele tenta conciliar classes partindo do pressuposto, partindo da boa vontade dessa burguesia. Aqui não, aqui o Marx está falando, não tem boa vontade dessa burguesia. Se for esperar essa classe que é dominante abdicar dos seus privilégios para que o trabalhador melhore de vida, isso nunca vai acontecer. Então o que o trabalhador tem que fazer? Tomar a reação, tomar a frente do processo. É isso que é tão significativo. Até então, não existia nenhuma ideologia, nenhuma forma de pensar, de direcionar, de dar diretriz que colocasse esse trabalhador como protagonista do processo. Por isso que a parada é tão significativa também. E como que isso ia acontecer? Como é que essa ideologia que coloca
o proletário como protagonista, pretendia transformar a realidade. Brother, por meio de uma ação revolucionária. Então a coisa aqui, se o poder estava tão cristalizado entre a burguesia estava na política. Olha, por exemplo, para o conteúdo que você já aprendeu de revoluções inglesas. Olha para o saldo final da Revolução Francesa. Esses movimentos que a gente pode chamar de liberais, revoluções liberais, elas estão colocando essa classe burguesa, que era oprimida pelo Estado, no poder, no Estado. Então, a única forma de fazer com que esse Estado promovesse algum tipo de alteração, mudar a realidade, não era negociando, porque não tinha interesse da burguesia em negociar nesse momento. Era pegando em armas, era lutando. Vou dar um insight para frente, jogar uma parada para frente. Alguns de vocês ouvindo, talvez até tenham pensado isso junto comigo. Eu quero que vocês pensem, gente, que um dos motivos que fez o trabalhador alcançar direitos no final do século XIX, ao longo de todo o século XX, olha para o Brasil, por exemplo, aí a Constituição de 1934, reconhecendo direitos trabalhistas, um dos motivos para que isso tenha acontecido é porque o trabalhador ele começa a ficar radical. Ele começa a falar, a gente tem que alterar a lógica. Ele começa a não querer negociar, isso choca. Então, o que é melhor? É melhor eu conceder esses direitos antes que a luta do trabalhador se radicalize. Por que a gente entende Vargas como um ser tão sábio? Não sábio no sentido positivo, lindo, não. Sábio no sentido da malandragem mesmo. Por que a gente considera ele um cara tão sábio? Porque antes da luta no Brasil se tornar ainda mais radical, porque ela já estava acontecendo, ele foi inserir esses direitos na Constituição. Então, ele se antecipa ao processo, entende? E esse insight que eu joguei para frente é para você pensar sobre o movimento dos direitos trabalhistas no mundo. Mas isso também é outro tópico. Eu só joguei aqui para você dar continuidade depois. Bom, avançando. Então, esse processo aqui ele seria revolucionário. Ele seria por meio da organização proletária e da luta desses trabalhadores em busca dessa transformação da realidade. Aí, continuando. Já citei aqui, né, que os principais nomes desse processo são Marx e Engels. Eles estão escrevendo eles dois estão escrevendo um livro que é muito característico desse momento, chamado Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é uma espécie de cartilha ao trabalhador, esclarecendo para ele como que o negócio deveria acontecer e dando a diretriz. Então aqui vai ser explicado ao trabalhador a condição de vida. A ideia do Marx é tentar criar uma consciência de classe, fazer com que essa classe entendesse que ela é toda oprimida. E justamente por ser toda oprimida, ela precisa se unir. Tanto é que o final desse livro diz o quê? Trabalhadores do mundo, univos. Então, Marx está convocando esse trabalhador a entender aonde ele está na sociedade, esclarecendo, dando a diretriz. Tá? O Manifesto Comunista é uma cartilha, um célebre livro desse processo, e o Marx vai escrever também um outro livro, que eu vou destacar, chamado O Capital. Esse aqui é um livro bem denso, esse aqui não tem nada de cartilha, ele é um livro bem denso, onde o Marx faz uma análise aí histórica do processo de construção do capitalismo. É um livro de leitura extremamente denso, muito rico, mas extremamente denso, tá? Não tem nada de esquerdista aí, como alguns podem pensar. Na verdade, certamente, os grandes economistas mundiais, sejam de escolas liberais ou não, têm um conhecimento amplo desse material, né? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente pensa ou fala às vezes. E, bom, eu destaquei aqui, por considerar de extrema importância, duas expressões que são muitas, tá? O Marx traz muitas expressões que a gente usa hoje, porque elas são, de fato, muito esclarecedoras, mas duas eu quero destacar para essa aula. A ideia da luta de classes
e a ideia da mais-valia. Essa aqui, então, você tem que compreender para entender a lógica aqui do processo. A luta de classes é um entendimento de que a sociedade humana ela é pautada na luta de classes. Então, o marxismo não é... Falar que o marxismo é o comunismo é uma redução do que é o negócio, não é? A ideia do que vai pautar o pensamento marxista é entender que a sociedade humana ela foi construída com base na luta de classes. E aí o Marx vai olhar para trás, vai olhar para várias sociedades que antecedem esse momento e vai entender que esses homens viveram em lutas de classes constantes. E ele está dando o sentido de qual é a luta de classe desse momento. Essa sociedade do século XIX, em pleno desenvolvimento industrial, como que se baseia essa luta de classes? Burguesia, que é dona dos meios de produção, versus o proletariado, o trabalhador, aquele que recebe pelo quê? Pela venda da sua força de trabalho. Então, essa galera aqui é dona da força de trabalho. São outras expressões também do Marx para esclarecer o processo aqui. Então, ele vai dizer que a única forma de alterar a lógica é fazer com que esse grupo tomasse o poder e promovesse essa alteração. Esse grupo não ia conceder isso, de forma pacífica. Outra expressão muito bacana aí para a gente compreender é a ideia da mais-valia. Marx vai dizer o seguinte: o trabalhador recebe a menor parte do seu trabalho. Então, o que ele produz, o que ele gera como riqueza, ele vai receber a ínfima parte disso, a menor parte disso. O restante, a diferença entre o que ele produziu e o que ele recebeu, essa diferença é um fator de capitalização da burguesia. Que capitalização? Estou falando de enriquecimento. Então, explorar esse trabalho, pagar a menor parte do trabalho de alguém é uma forma de acumular capital, de enriquecer. E aí o Marx está dizendo o seguinte: como promover uma mudança desse sistema? Como fazer com que o trabalhador não fique com a menor parte desse trabalho? Porque também tu tem que pensar o seguinte, aqui nesse momento, galera, a menor parte não é salário mínimo estabelecido em lei, não. Não é. Pensa que hoje viver com salário mínimo já é algo extremamente difícil. Já é. Só que existe esse salário mínimo reconhecido em lei, ninguém pode receber menos do que isso. Tendo a sua, no caso do Brasil, sua carteira de trabalho assinada. Aqui não, galera. Então imagina você trabalhar hoje e a pessoa para a qual você trabalha achar que R$200 te pagar tá bom. Você paga seu aluguel, suas vestimentas, sua alimentação com R$200. Você ia conseguir? Não. Essa galera aqui também não conseguia. É óbvio que não é o exemplo real, por favor. Mas eu tô querendo dar a dimensão do quão grave é o momento. Então, o Marx está falando, a burguesia se apropria dessa diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe. Isso é um dos fatores de enriquecimento dessa burguesia. Com isso, ele continua lucrando, continua enriquecendo e explorando ainda mais. É uma roda, né? É um trator que está acontecendo aqui nesse momento. Então, o que o Marx vai propor? Que esse proletário, através da luta revolucionária, ponha fim a essa característica, a essa conjuntura de sociedade aqui. Um outro OBS que, enquanto eu falava, veio na minha mente e alguns alunos meus já até ouviram essa explicação e eu vou reforçar. O Marx e o Engels, essa galera aqui desse momento, conhecia a leitura de Adam Smith. Vou até botar o nome dele aqui para você, de Adam Smith. Conhecia a leitura desse cara e o pensamento liberal. O Adam Smith, ele é muito enriquecedor também. Eu não estou criticando o pensamento dele, não. Ele vai precisar ser alterado. Mas o Adam Smith, ele traz o seguinte pensamento.
toda riqueza vem do trabalho. Ele vai contestar os fisiocratas que diziam que toda riqueza vem da terra, vem da natureza. E vai dizer, não, ó, realmente a terra é muito importante, a natureza, né? Eu preciso dessa matéria-prima. Mas sem o trabalho para promover a transformação dessa matéria-prima, não tem riqueza. Tem riqueza. E eu quero que você perceba que o Marx concorda com esse pensamento. Ele concorda. Toda riqueza vem do trabalho, sim. Só que o Marx vai além. Ele vai entender o seguinte: se toda riqueza vem do trabalho, como Adam Smith falou, e quem trabalha é o trabalhador, a quem pertence a riqueza? Ao trabalhador. Esse é o pensamento dele. Você precisa compreender isso. Para ele é legítimo o trabalhador tomar os meios de produção porque ele foi o gerador dessas riquezas. Não foi a burguesia que gerou riqueza. A burguesia geriu isso, se apropriou disso, mas quem produziu riqueza foi o trabalho do trabalhador. Então, é esse insight que eu quero que vocês peguem. Por que que o Marx, aonde que o Marx diz isso? Me diz uma fala onde ele diz isso. Se o trabalhador tudo produz, a ele tudo pertence. Então, compreender isso é de crucial importância para entender o pensamento, entender a lógica disso. Vamos para a parte final aqui desse entendimento sobre o socialismo científico. Eu desenhei era para ser uma pirâmide, mas a gente desenha um triângulo, que é o que dá. Eu quero que vocês pensem o seguinte: no entendimento marxista, a sociedade desses países europeus, o Marx está falando, gente, onde hoje é a Alemanha. Nesse contexto aqui, 1848, 50, a Prússia. Então ele está olhando para essa Europa e está vendo que esses países europeus estão em processo de desenvolvimento econômico e de industrialização. Então ele vai dizer que essa galera viveu e continua vivendo a fase de acumulação de capital. Vulgo, pra gente, de forma simples, capitalismo. Nessa fase do capitalismo, quem se apropria da riqueza? A burguesia. O trabalhador é explorado. Essa é a forma de capitalização. Então ele vai dizer que o trabalhador, para promover a superação, o fim desse momento, desse modelo, ele vai precisar pegar em armas, se organizar e lutar. À medida que ele faz isso, que ele se organiza, luta, toma os meios de produção, ele vai dar origem ao socialismo ou também, para Marx, para o termo, ditadura do proletariado. Então, um modelo de Estado, aqui existe o Estado, um modelo de Estado pautado no interesse proletário. Marcela, por que tem que ser ditadura? Ditadura é maneiro? Claro que não, filho. Mas por que no entendimento, a nossa ideia aqui não é criticar, a nossa ideia é entender, primeiramente. Primeiro a gente entende, depois a gente pode fazer críticas. Por que para Marx, por que para o entendimento aqui do negócio tem que ser uma ditadura? Porque aqueles que perderam o poder seriam reacionários a isso. Eles não iam aceitar a perda dos meios de produção. O latifundiário não ia aceitar perder terra. O burguês não ia aceitar perder os meios de produção, sua fábrica, sua indústria. Então, isso ia gerar uma reação desse grupo que perdeu e, obviamente, isso ia gerar o quê? Possivelmente uma guerra civil. Então, tem que ser ditadura do proletariado porque tem que haver o controle desses grupos reacionários até que essa sociedade seja estabilizada e isso pudesse dar origem a um novo momento, que aí é o comunismo. O comunismo não é pura e simplesmente socialismo. Para Marx, o socialismo é uma fase de alcance do comunismo. No modelo comunista, esse controle do Estado já não é mais necessário. No comunismo, o Estado não se faz necessário. Só que qual é a questão, galera? Para Marx, para chegar nesse momento, é necessário o controle especialmente sobre essas forças reacionárias que perderam o controle sobre o capital, porque agora o capital vai estar nas mãos do interesse proletário. Então eu vou pensar numa coletivização desse capital que não vai ser fácil. A mentalidade também está inserida aí, né?
a mudança da mentalidade também não vai ser um processo fácil. Então, até o alcance do comunismo, esse socialismo se faz necessário. Esse é o entendimento do Marx, gente, sobre como o trabalhador é capaz de alterar, de promover a transformação da realidade que ele vive por meio da luta revolucionária que dá origem a essa ditadura do proletariado, que é uma fase para se alcançar o comunismo. Entende o caminho? Entende por que é científico? Porque tem método, ele está mostrando como é que dá para fazer. E, você vai ver isso acontecer na Revolução Russa. Por que a Revolução Russa é tão significativa? Porque é o primeiro momento que a gente vê, de fato, esse pensamento, esse ideal, virando praxis, virando algo concreto, tá? Então, vou dar seguimento. Tem muitas coisas que a gente poderia continuar explanando, né? Mas a aula tem um tempo de duração. No decorrer de outros momentos, a gente tira dúvidas. Vamos para o terceiro e último tópico ali, como eu falei, eu havia selecionado, que vai ser do anarquismo. O anarquismo não é menos simples que o socialismo, não, tá? Só que eu quis dar uma prioridade na nossa aula para esse processo aqui, porque ele vai fundamentar o século XX. A partir da Revolução Russa, tudo vai mudar no mundo, não é nem na Europa, no mundo. Tudo vai mudar. É impossível entender uma Segunda Guerra Mundial sem entender a influência desse pensamento e das lutas que ele está gerando, especialmente nesse momento para o europeu, mas na Guerra Fria, para a América, Revolução Cubana, movimentos vários aqui, tá? Por isso que eu dei um destaque nessa aula para esse processo. O anarquismo, ele é um modelo de sociedade que vai pensar a superação do capitalismo. Vamos usar essa pirâmidezinha aqui que eu fiz. Que vai pensar a superação do capitalismo para o comunismo, sem essa fase aqui que o Marx chama de socialismo / ditadura do proletariado, sem essa fase. Porque o anarquismo é contrário, é avesso a qualquer forma de controle sobre a sociedade, sobre qualquer tipo de hierarquia sobre a sociedade, porque entende que esse controle, que essa supressão gera submissão. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui do que o Bakunin está trazendo. Ele diz que o fato do Estado controlar as forças de repressão, exército, polícias, o fato do Estado ter o controle sobre isso é uma forma de imposição de força e é uma forma de fazer com que essa sociedade não consiga a superação e a evolução para um modelo comunitário, coletivo, porque a gente está sempre sendo suprimido por uma força policial, militar, entende? O anarquismo ele abre muita margem, gente, para muitas discussões. Eu quero que você pense que isso aqui são ideologias nascentes, estão nascendo aqui. A sociedade evolui, avança, vive processos vários pelo século XIX, XX, o XX, então, não preciso nem dizer. E essas leituras, elas vão sendo refeitas, repensadas por novos teóricos, por novos pensadores, por novos filósofos que estão dando o sentido atual para o pensamento deles, né? É muito difícil eu pegar uma ideologia, o pensamento de uma era e querer colocar ele no momento atual pura e simplesmente. Eu vou estar sendo anacrônico muitas vezes. Então, essas ideias elas vão sendo reavaliadas, revistas, repensadas. Essa é a importância da intelectualidade para o nosso mundo. É entender o que essa galera que veio antes da gente fez e pensar como isso pode ser inserido na nossa realidade hoje como uma melhoria da condição de vida humana. Né? Sem isso, a gente ia estar num estado primata ainda. Né? E a gente não está mais. Enfim, aí voltando, né? Então, uma ideologia contrária a qualquer forma de dominação, controle e hierarquia, inclusive do Estado. Por que eles não defendem essa fase aqui que a revolução, dentro da lógica marxista, iria proporcionar? Porque isso traz um Estado, inclusive, controlador. Traz um Estado que é proletário, que é pensado pela lógica, pela ótica do proletário, mas que é Estado, que é força de controle, que tem força policial militar, né? Autogestão e solidariedade, então é mais, gente, do que uma revolução
econômica, sabe? É mais que isso, é uma revolução social. A mentalidade das pessoas, porque quando você ouve isso, você fala assim, nossa, isso pra mim que é utopia. Eu sei que tu pensou isso. Nossa, isso pra mim que é utopia. Mas isso depende de uma reinvenção, de uma reinterpretação da mentalidade humana, social. Eu coloquei ali, e eu acho esse ponto aqui muito importante para a gente amarrar essa aula de hoje. Como eu disse, reafirmando, esse anarquismo, ele pretende a superação do capitalismo para o comunismo, que é esse modelo onde não há necessidade do Estado, onde a sociedade pode se autogerir, sem amarra e sem controle. Só que a diferença desse para aquele é a fase intermediária, é a fase de superação. Então, para arrematar essa ideia, eu quero que você pense o seguinte, escrevi aqui, ideia de horizontalização de uma sociedade. Um ponto em comum dessas ideologias, dessas duas ideologias que eu estou tentando explicar para vocês, é que a sociedade no modelo capitalista é uma sociedade verticalizada. Aqueles que têm mais, que têm os meios de produção, que têm o capital, estão acima. Têm mais propriedade para fazer valer os seus interesses, justamente por serem donos do capital. E existem grupos que são submetidos ao interesse desses. Esses grupos estão abaixo numa pirâmide social. Então, o que o próprio Marx meio que chama de luta de classes, né? Uma sociedade verticalizada. Tem topo e tem base. O que o comunismo vai pensar, vai propor, seja pela via do socialismo científico, seja pela via do anarquismo, seja pela via que for, o que esse comunismo, como uma ideologia, né, como uma forma de vivência humana, social, econômica, pretende, é a horizontalização da sociedade. Então, ninguém se sobrepõe a ninguém pelo poder do capital. Pô, aí vem vários mitos, né? Vários mitos surgem a partir daí, tipo... então o gari ganha o mesmo que o médico, Marcela. Então como é que pode alguém que estudou tanto, um advogado, um engenheiro, um médico, ganhar o mesmo que alguém que não precisa ter uma formação específica para o exercício daquele ofício? Esse pensamento, gente, é o nosso pensamento capitalista, onde se eu estudei mais, eu devo ganhar mais, eu devo ter mais que os outros. Quando, na verdade, isso é tão entranhado na nossa cabeça que a gente não consegue pensar diferente. Nos modelos socialistas, podemos destacar Cuba, que seja Cuba. Se você pretende ser médico, é por uma vocação, por uma vontade de, ser médico. Você não faz a medicina esperando que aquilo te gere um retorno melhor do que outras profissões. Você faz por uma inclinação natural aquilo. E o Estado vai custear, lembrando que Cuba vive esse modelo aqui, tá? Não vive esse comunismo, vive esse aqui. O Estado vai custear a sua formação. Quando você se forma, você retorna isso para a tua sociedade. Então, não é que ganhe-se exatamente o mesmo, sabe? Não é isso, exatamente isso. Mas não há a diferenciação social por meio do capital, por meio do dinheiro. Por quê? Porque a sociedade ela vai estar horizontalizada, ninguém se sobrepõe a ninguém pelo poder do capital. E se você estudou para ser engenheiro, é porque você achava maneiro, você tinha uma inclinação natural, que nós temos, de fato, senão eu não tinha escolhido ser professora, né? Não tinha pensado essa ideia. Então, a gente tem inclinações naturais, coisas que nos chamam a atenção ao longo da nossa vida, pela formação, por N coisas, que nos direcionam. Então, o cara vai ser engenheiro porque ele acha maneiro calcular, medir, projetar, pensar, o arquiteto também. E não porque isso lhe gerará ganhos materiais maiores do que outras profissões. Marcela, então as pessoas vão ser acomodadas. Então ninguém vai querer ser médico, então ninguém vai querer ser engenheiro. Filho, de novo, esse é um pensamento
pautado, você cresce a tua vida inteira aprendendo o quê? Tem que estudar para ter alguma coisa na tua vida, para ser melhor, para isso, para aquilo. A gente cresceu com essa mentalidade. Em sociedades em que o modelo político, econômico, social é diferente, a cultura é diferente. Então, gente, por que eu tô me dedicando esse finalzinho da nossa aula a esclarecer isso? Primeiro, para tu não falar besteira. E segundo, para você entender que não é simplesmente pegar a arma, fazer revolução, tomar o poder. Existe toda uma modificação cultural dessa sociedade em cima do processo, tá? Eu sei que talvez tenham gerado novas dúvidas a partir daí, sugiro a continuidade, o avanço, a evolução desse estudo. Eu não esgotei, obviamente, os caras passaram a vida inteira para formular essas ideias, eu não esgotei o entendimento sobre isso. Então, sugiro o avanço. Dúvidas, a gente vai ter oportunidade de tirar, não só nesse momento aí, como também posteriormente, em encontros ao vivo. Mas, basicamente, galera, a ideia aqui é fazer você entender como que essas doutrinas, como que essas ideologias, colocando o proletariado no meio do bolo, estão promovendo algum tipo de alteração. Nos próximos estudos, a gente vai ver os desdobramentos, eu já dei alguns insights, mas a gente vai ver os desdobramentos dessas ideologias no mundo. É isso, valeu, o segredo é praticar.